Agora, a gente tem que falar aqui um pouco a respeito de uma outra definição que é chamado de solubilidade. A solubilidade de uma substância ela é determinada só experimentalmente e ela sempre indica qual é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver. Essa quantidade máxima, quer dizer, a solubilidade, ela apresenta aí várias dependências. Uma das dependências é o solvente. Só que na maior parte das vezes a gente está tratando com solução aquosa, né? Quer dizer, o solvente, a água. Uma outra dependência é a quantidade de solvente, quer dizer, a quantidade de água que a gente usa. É por isso que quando ele oferece para você a solubilidade, ele tem que te dizer qual é a quantidade de água que ele usou como referência. E normalmente se trabalham com 100 gramas de água. E aí determina-se experimentalmente quantos gramas eu consigo dissolver de uma substância, quer dizer, qual é a solubilidade, para cada 100 gramas de água, de acordo com a temperatura, que é uma outra dependência. Para cada temperatura, a gente consegue dissolver uma quantidade diferente. E nesse exercício, ele está trazendo aí para você o que é chamado de curva de solubilidade. As curvas de solubilidade, elas indicam quantos gramas eu consigo dissolver de cada uma dessas substâncias. Aqui é o K2CrO4, de cada uma dessas substâncias em 100 gramas de água, nas mais variadas temperaturas. E aqui ele está oferecendo para você 4 substâncias. Então está aqui, olha, o KNO3, o K2CrO4, o NaCl e o C2SO4,3. Aí ele vem dizendo para você assim na alternativa A 40 graus Celsius, a solubilidade do C2SO4,3 é maior se comparada aos demais sais. Olha, para a gente chegar a essa alternativa A, aqui nesse eixo eu tenho a massa que eu consigo dissolver de cada substância aí em 100 gramas de água. Né? Se eu trabalhar aqui com a temperatura de 0 graus Celsius, a 0 graus, subindo aqui no eixo, para essa substância que é o C2SO4,3, nós vamos chegar aqui a 20. Quer dizer, aqui está escrito que a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas dessa substância para cada 100 gramas de água. E aí, agora, na temperatura de 0 graus Celsius, vamos subir aqui no eixo até chegar ao K2CrO4, a 0 graus, até chegar ao K2CrO4, que dá 60. Quer dizer, na temperatura de 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 60 gramas dessa substância em 100 gramas de água. A substância mais solúvel é aquela que eu consigo dissolver mais, a maior massa em 100 gramas de água. Então aqui a substância que eu consigo dissolver mais é a última substância que a gente encontra naquela temperatura. Ele se referiu aí à temperatura de 40 graus e subindo aqui no eixo a 40 graus, o C2SO4,3 é o primeiro que eu encontro. Quer dizer, a 40 graus dessas substâncias é quem eu consigo dissolver menos e não mais. Então tá errado. Na alternativa B, ele diz assim, a 0 graus Celsius, a solubilidade do KNO3 é maior que a solubilidade do C2SO4,3. Olha só, a 0 graus Celsius, a primeira substância que a gente encontra é o KNO3, quer dizer, a 0 graus das 4 substâncias é que eu consigo dissolver menos e não mais, como ele diz. Agora, ele está falando aí em endotérmica ou exotérmica. Olha, uma palavra que aparece com bastante frequência e vai aparecer muito mais para vocês no segundo ano, quando vocês começarem a estudar o equilíbrio, é a palavra favorecida. Quando a gente diz que foi favorecido pelo aquecimento, indica que eu tenho um processo endotérmico. Favorecido pelo resfriamento, quer dizer que o processo é exotérmico. Quando nós temos essas 3 substâncias aqui, olha, KNO3, K2CrO4 e NaCl, as suas solubilidades são representadas por essas curvas ascendentes, indicando que o aumento da temperatura está aumentando a solubilidade. Então eu posso dizer que o aumento da temperatura está favorecendo que essas substâncias dissolvam mais. Se foi favorecido pelo aquecimento, é porque nós temos processos endotérmicos, então são dissoluções endotérmicas. Já essa substância, conforme eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade dessa substância ela vai ficando cada vez menor. Então eu posso dizer que para o C2SO4,3, conforme eu diminuo a temperatura, a solubilidade aumenta. Então eu posso dizer que para essa substância eu consigo dissolver mais em temperaturas mais baixas, quer dizer, a sua solubilização está sendo favorecida
pelo resfriamento. E se foi favorecido pelo resfriamento, trata-se aqui de um processo exotérmico. Olha só o que ele diz aí para você na alternativa C, né? A solubilidade do K2CrO4 é endotérmica, ou seja, aumenta com a elevação da temperatura. Não só o K2CrO4, né, mas também o KNO3 e também o NaCl. Então o exercício número 8 está aí. A alternativa correta está aí, é a alternativa C. Agora ele vem dizendo para você assim no exercício número 9, olha. Eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo separar-se em seus elementos, oxigênio em um eletrodo e hidrogênio em outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. O fragmento do romance relata a separação dos elementos que compõem a água. A princípio, aliás, o princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na... Olha, existem aí, tem alguns conteúdos, né, que vocês vão estudar aí ao longo do seu ensino médio. E um dos conteúdos que vai aparecer aí no final do segundo ano é o estudo da eletroquímica. E quando se fala na eletroquímica, nós temos tanto o estudo das pilhas como nós temos o estudo da eletrólise. Mas num simulado como esse, vale a pena a gente fazer alguns comentários, no mínimo para chamar sua atenção a assuntos que vão vir aí para frente. Olha, quando nós temos aqui a água líquida, para eu conseguir fazer a decomposição da água, quer dizer, transformar a água na sua substância simples, H2 e O2 gasoso, uma das possibilidades é passar aqui uma corrente elétrica. Só que a água pura, ela é muito má condutora de corrente elétrica. Então, por isso que para a gente conseguir fazer essa reação, quer dizer, para conseguir passar a corrente elétrica, tem que dissolver na água sal ou então ácido. Por isso que ele diz, quando salgado ou acidulado. E aí, quando se passa a corrente elétrica, nós temos aqui a quebra pelos elétrons. Por isso que essa reação é chamada de reação de eletrólise, que são reações de decomposição. Decomposição, quer dizer, pegando uma substância composta e decompondo aqui em substância simples. Aí ele está mostrando para você nas alternativas 5 métodos para você identificar qual deles também se utiliza aí da eletrólise. Aí ele coloca para você a obtenção do ouro a partir de pepitas. O ouro aparece na natureza já completamente isolado, ele só está misturado lá com alguns outros sólidos. É só você fazer a separação, depois usar mercúrio, mas sem nenhuma reação química. A obtenção do calcário a partir das rochas, a mesma coisa o calcário, quando se fala em rocha calcária, terra calcária, são terras ricas em carbonato de cálcio, que é só fazer uma separação. Agora na alternativa E, ele está falando na obtenção da amônia. Essa é uma das reações que vai aparecer de forma insistente aí no seu ensino médio. Já apareceu algumas vezes e vai aparecer muito mais. Porque a amônia trata-se de uma matéria-prima importantíssima para a produção, para a formação de fertilizantes, quer dizer, uma substância largamente usada na indústria, né? E para produzir amônia, a reação entre N2 e H2. Aqui é uma reação de formação, não uma reação de decomposição. Agora, nas alternativas C e D, está se referindo aí a 2 metais, aliás, os metais mais usados, né? Quando se fala no ferro, ele aparece na natureza sempre combinado com outros elementos, na maior parte das vezes com oxigênio, e nessa maior parte das vezes está ligado ao oxigênio na forma de Fe2O3, num minério que é chamado de hematita. E o que interessa para a indústria é obter aqui o ferro como substância simples. E na indústria siderúrgica, o Fe2O3 reage com monóxido de carbono para produzir lá o ferro. E ainda nós temos aqui também a produção, só para deixar certinho aqui, olha, a produção aqui do gás carbônico. Essa é a reação que ocorre nos altos fornos dentro da indústria siderúrgica para se obter aí o ferro, quer dizer, uma reação que acontece em temperaturas elevadíssimas. Agora, quando se fala na bauxita, a bauxita é o principal aí dos minérios de alumínio, né?
Quando se fala em minério, na verdade é uma grande mistura de substâncias, onde o principal componente é o que a gente representa aqui. E o que interessa para a indústria é obter aqui o alumínio como substância simples. E para se obter o alumínio como substância simples a partir da bauxita, eu tenho que fazer essa reação de eletrólise. Isso daqui aparece em alguns comentários em aulas de geografia. E no final do segundo ano, a reação de eletrólise, certamente, um dos exemplos que vai ser dado, é a obtenção do alumínio a partir da bauxita. Então, que usa o mesmo processo de decomposição da água pela passagem de corrente elétrica, que é a eletrólise, é a obtenção da bauxita que aparece para você na sua alternativa C. Agora, dentro do ensino médio, dentro do segundo ano, tem um momento que vocês vão estudar algumas propriedades que são chamadas de propriedades coligativas. E quando se fala em propriedade coligativa, por definição, são as propriedades que dependem da concentração de partículas que a gente tem em solução. Quando se fala nas coligativas, nós estamos pensando na pressão de vapor, nós estamos pensando na temperatura para começar a ferver, na temperatura para começar a congelar e estamos pensando também na pressão osmótica. Aqui é temperatura de congelamento ou então temperatura de congelação, né? Congelamento talvez soe melhor aos ouvidos, né? Mas também é muito comum chegar aí, aparecer para a gente o termo congelação. Essas partículas em solução são responsáveis por diminuir a pressão de vapor. E esse estudo da diminuição da pressão de vapor é chamado de tonoscopia. Essas partículas em solução são responsáveis por aumentar a temperatura de ebulição e por diminuir a temperatura de congelação. Quer dizer, nós temos aqui o estudo desse aumento da ebulição é chamado de ebulioscopia e essa diminuição na temperatura de congelação é chamada de crioscopia. As partículas em solução são responsáveis por diminuir a pressão de vapor, aumentar a ebulição e diminuir a congelação. E quanto maior for essa concentração de partículas, menor é a pressão de vapor, cada vez mais alta a ebulição, cada vez mais baixa a congelação. E a pressão osmótica também é mais alta, mas eu quero ficar mais preso aqui a esses dois. Quer dizer que uma solução que apresenta uma concentração de partículas mais alta começa a ferver a uma temperatura maior e começa a congelar a uma temperatura mais baixa. Quando se fala em congelar a uma temperatura mais baixa, esse fenômeno aí, né, esse efeito coligativo, que é chamado aí de crioscopia, é o que faz aí o sal, ao ser adicionado da neve, produzir aí o seu derretimento. Que é mais ou menos isso que diz aí o exercício número 9. Desculpa, agora o exercício número 10. Deixa eu pegar aqui o 10º exercício. Ele diz assim, em Monte Alegre, todos estão habituados ao frio. É assim que se preparam. Nesse concelho, localizado ao norte do distrito de Vila Real, o frio faz parte dos invernos e as gentes estão habituadas e preparadas para as temperaturas negativas que são esperadas por esses dias. Uma das preocupações da Proteção Civil de Monte Alegre é manter as estradas transitáveis. A formação de gelo representa um perigo, que é combatido através do sal, que é espalhado no início da noite e também de madrugada. Qual é a propriedade coligativa? O uso do sal para o derretimento do gelo. A propriedade coligativa, que determina a diminuição da temperatura de congelação, quer dizer, mesmo em temperaturas mais baixas, o líquido não congelar, quer dizer, derreter aí a neve, é o que é chamado de crioscopia. Isso aparece para você na alternativa E, né? A crioscopia, pois o sal tem a capacidade de abaixar o ponto de congelamento da água. As substâncias dissolvidas em água apresentam aí essa propriedade, né? Agora o exercício número 11. Ele está falando aí em tratamento de água, que antes de fazer aí a leitura, eu quero fazer aqui alguns comentários. Quando se fala nas estações de tratamento, elas são montadas normalmente próximas aí da onde você tem a fonte, né?
onde você tem aí o rio, onde você tem o lago. Aí essa água é bombeada. E ao chegar na estação de tratamento, essa água já passa pelo carvão ativado. O carvão ativado, ele tem aqui como propriedade fazer a adsorção de substâncias que apresentam cheiro, as substâncias odoríferas. Então, na hora que chega, passou pelo carvão ativado, são retiradas aí, ele absorve substâncias que apresentam aí o odor. Aí, logo em seguida, essa água é levada aqui a um tanque, onde nesse tanque enorme, né, é adicionado aqui o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, quando adicionado em água, ele se dissolve. E ao ser dissolvido, os cátions de alumínio que ficam em solução, eles reagem com a água. E essa reação dos cátions de alumínio com a água forma aqui pra gente essa substância, olha, o AlOH3. O AlOH3 é uma substância gelatinosa. E esse gel é formado em todos os pontos aqui, olha. E essa água, nesse momento, ela é agitada vigorosamente, que é para que esse gel fique caminhando aí no meio da água. E essa substância gelatinosa, todos os sólidos que estavam aqui em suspensão vão aderindo a essa gelatina. Aí isso daqui fica parado lá, entre aspas, descansando. Aí, depois de um tempo, toda essa gelatina, com todos os sólidos incrustados, vão lá para o fundo do sistema. Essa gelatina, esse gel com os sólidos, forma aí o que a gente chama de floco. Por isso que esse processo ele é chamado de floculação. Então, a floculação é produzir aí substâncias gelatinosas para retirar sólidos que estavam lá em suspensão. Só que a hora que a gente deixa isso daqui em repouso é para que ele sedimente. Essa sedimentação também pode ser chamada de decantação. Feito isso, separamos aqui esses flocos, né, do restante aqui dessa água. Aí essa água vai passar para um outro tanque. Só que no meio do caminho, essa água vai passar de uma forma muito lenta, muito vagarosa, pelo interior aqui de uma caixa de areia. E a hora que essa água vai passando pelo interior da caixa de areia, vão ficando retidos aqui alguns sólidos que a floculação não conseguiu estirar. Qualquer sistema que você arme, que represente aí, que permita a retenção de substância sólida, é uma filtração. Então, ao passar aqui na caixa de areia, fizemos a retenção de sólido, filtração. Aí a água, depois que passar pela caixa de areia, ela vai chegar aqui num outro tanque, e aí tem vários procedimentos possíveis. Aí são característicos de cada região, mas em todos eles, nós temos nesse momento a adição do F-. F- chama-se fluoreto, né? E o fluoreto ele tem uma propriedade importante porque ele fortalece o esmalte dentário, evitando a cáries. Então, a fluoretação da água nesse momento para fortalecer o esmalte dentário. E aqui é o momento de se fazer a desinfecção. E essa desinfecção é feita pela adição, aqui no Brasil, é feita pela adição de cloro normalmente. O cloro, Cl2, substância gasosa, que ao ser colocado em contato com a água, produz para a gente aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, e produz também aqui uma outra substância, e essa aqui é a que mais interessa para a gente, que é o HClO. O HClO, ele se chama ácido hipocloroso. E o ácido hipocloroso é que mata os organismos que estão instalados na água. O ácido hipocloroso é que é a substância germicida, não é o cloro, é uma substância produzida na reação do cloro com a água. E nesse momento tem que se colocar uma quantidade de cloro muito grande, que é para se ter a certeza que vai matar não só os organismos que estão instalados na água nesse momento, mas também vai exterminar todos os organismos que vão ser encontrados em toda a tubulação, para que essa água chegue à sua casa com a forma, da maneira mais nobre possível aí para você se utilizar. Bom, aí no exercício ele diz assim: entre as substâncias usadas no tratamento da água está o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, só vou colocar aqui a fórmula, é o Al2SO43. E a finalidade é exatamente os cátions de alumínio para formar substância gelatinosa. Aí ele diz assim, né? Que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, aos quais as impurezas presentes ao meio se aderem, que é os sólidos que vão grudando nele.
O método de separação, comumente para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas, quer dizer, aqui, aonde você tem a aderência, o método é chamado de floculação. Agora, para separar todos esses flocos dessa água, aí é por conta da sedimentação, que é a decantação, que aparece para você aí na alternativa A. Agora, ele vem dizendo para você assim no seu exercício número 12. A emissão de gases poluentes na atmosfera, como óxidos ácidos e gases de efeito estufa, tem causado graves problemas ambientais, sendo que em um deles é a chuva ácida. Os grandes vilões são os óxidos de enxofre, SO2 e SO3, pois eles reagem com a água, formando ácido sulfúrico, um ácido muito forte. Aí vem trazendo aí 4 reações, né? Mas logo em seguida ele diz assim: considere os seguintes valores para as reações de formação do ácido sulfúrico. Então vamos ver aqui, olha. Ele trouxe lá várias reações anteriores, mas aí olha só o comando, né? Ele está pedindo para você considerar essas 2 reações para a formação do ácido sulfúrico. Ele está dizendo para você que é o SO2 mais 1/2 do O2, produzindo aqui o SO3, e ele está dizendo que o ΔH dessa reação é igual a menos 99 kJ por mol. Aí ele está mostrando que esse SO3, que foi produzido lá na primeira equação, reagindo aqui com água, nós temos aqui a formação do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e ele diz que o ΔH para essa equação é de menos 130 kJ por mol. Quando a gente fala em termos energéticos, o estado físico ele é fundamental, né? Então você vê que ele traz aí, né, no enunciado do exercício, ele oferece aí o estado físico de cada substância, que eu só não coloquei aqui, que é para não tumultuar a nossa resolução. Mas quando eu vou fazer uma prova escrita, principalmente quando está se falando em termos energéticos, a gente tem que se preocupar bastante aí em colocar os estados físicos, né? Aí ele está dizendo, considere essas 2 equações, e aí ele diz assim: ao utilizar a lei de Hess, a reação global e a variação de entalpia da reação de formação do ácido sulfúrico será igual a... Ele está trazendo para você as etapas. Quando se pede reação global, a equação da reação global nada mais é do que a soma de todas as etapas. E somar equações é só encarar essa seta que separa o reagente do produto como sinal de igual de uma equação algébrica. E aí, nós temos substâncias que estão no mesmo membro, se somam. Substâncias em membros diferentes se subtraem. E para a gente fazer essa soma de uma forma correta, o negócio é buscar substâncias comuns, quer dizer, as substâncias que estão nas 2 etapas. Eu tenho aqui, olha, 1 mol do SO3 na segunda etapa no reagente e 1 mol do SO3 na primeira etapa no produto. Como estão em membros diferentes, se subtraem. 1 menos 1 dá 0. Feita a operação com as substâncias comuns, aí é copiar o que sobrou. Nas 2 etapas, à esquerda da seta, que são os reagentes, sobrou o SO2, mais meio de O2, mais água. E nas 2 etapas no produto, sobrou aqui para a gente o H2SO4. Quando a gente soma equações, nós também somamos os ΔHs. Então, menos 99 somado a menos 130, isso daqui dá menos 229 kJ. Então, essa é a equação da reação global e o ΔH, menos 229 kJ, que é o que aparece para você de forma correta aí na alternativa E, né? Então, a alternativa E é a alternativa correta. Agora, eu vou pedir para vocês aí um pouquinho de paciência, porque eu preciso anotar aqui essa tabela que aparece no próximo exercício, para eu conseguir fazer os comentários aqui que a gente precisa. Olha, então, dá uma lidinha nele aí enquanto eu coloco aqui.
Bom, ele vem dizendo para a gente assim, olha. Durante uma reação química, os reagentes consumidos para que os produtos sejam formados. Por essa razão, podemos calcular a velocidade em que um reagente é consumido ou a velocidade que um produto é formado. Por exemplo, para exemplificar os cálculos da velocidade em uma reação química, vamos utilizar como base a equação que representa a reação de formação da amônia. Tá aí. Nessa reação, N2 e H2 são reagentes, enquanto amônia é o produto. À medida que o tempo passa, a quantidade de reagentes diminui e a quantidade de produtos aumenta de acordo com a tabela a seguir. Então ele está mostrando aqui, olha, no início da reação, que é o tempo zero, nós temos 0,2 mols por litro do N2, 0,6 mols por litro do H2 e não tem nada do NH3, né? O produto nós começamos sem nada. Agora, depois de 2 minutos, ele está dizendo que tem 0,1 do N2, 0,3 do H2 e 0,2 do NH3. O que ele está dizendo? Os reagentes vão tendo a sua concentração diminuída e o produto aumentando. Só que ele está falando em velocidade. A velocidade de uma reação ela é calculada a partir da variação da quantidade de substância pelo intervalo de tempo, quer dizer, a variação da quantidade pelo tempo. Só que numa mesma reação, cada substância participa com uma quantidade diferente. Então, para cada substância que eu pego como referência, eu tenho um valor diferente para a velocidade. Então, é por isso que nós normalmente dizemos a velocidade média da reação em relação àquela substância. É a variação na quantidade daquela substância pelo tempo. A quantidade que ele oferece aqui para você é a concentração. Então, eu vou calcular aqui, olha, a velocidade média da reação em relação ao N2. É a variação da concentração do N2 pelo tempo gasto. O que me interessa aqui é a variação, olha. A concentração do N2 passou de 0,2 para 0,1. De 0,2 para 0,1 variou aqui, que é o que me interessa, 0,1, dividido pelo tempo gasto. E o tempo gasto corresponde a 2 minutos. E 0,1 dividido por 2 dá 0,05 mols por litro por minuto. Se eu quisesse a velocidade média da reação em relação ao hidrogênio, é eu pegar a variação da concentração do hidrogênio pelo tempo gasto. Aí é só vir aqui, olha, para o hidrogênio, nesse intervalo de 2 minutos, foi de 0,6 para 0,3. Aqui a variação é 0,3 dividido pelo tempo gasto, que são os 2 minutos. Isso daqui me dá 0,15 mols por litro por minuto. E ainda nós temos, né, a velocidade média da reação em relação à amônia, que eu vou fazer direto. É a variação da concentração da amônia, foi de 0 para 0,2, quer dizer, a variação 0,2, pelo tempo gasto, que é 2. E 0,2 por 2, daí para a gente 0,1 mols por litro por minuto. Então, a velocidade média da reação em relação ao nitrogênio, 0,05. Em relação ao hidrogênio, 0,15. Em relação à amônia, 0,10. E aí, a hora que você olha aí as alternativas, alternativa certa, alternativa E, né? Em relação ao gás nitrogênio, quer dizer, a velocidade média em relação ao N2, 0,05. Agora, o exercício está se referindo aí, ele está falando aí na mastigação. Claro, eu disse para vocês agora há pouco que para uma reação química acontecer, nós temos que ter a colisão entre as substâncias reagentes. Né? Só que essa colisão não pode ser só um resvalo entre as moléculas. Né? Para uma reação acontecer, essa colisão tem que ocorrer no ângulo perfeito para cada substância e ainda com um certo teor energético, né? Que é a energia de ativação. Agora, para a gente alterar a velocidade, um dos recursos é a gente alterar a quantidade de colisões. Né? E para alterar a quantidade, o número de colisões entre as substâncias reagentes, eu posso trabalhar aí pensando na temperatura, na concentração dos reagentes, como eu posso pensar também na superfície de contato. E para falar na superfície de contato, eu quero pegar esse exemplo aqui. Eu vou pegar aqui um recipiente onde eu vou colocar 100 gramas de gelo numa única pedra, quer dizer, uma pedra de gelo de massa 100 gramas. E aqui eu também vou colocar 100 gramas de gelo, só que eu vou colocar 100 gramas de gelo picado. Qual dos dois derrete mais rápido? O gelo picado. Fala por quê? Porque tem uma superfície de contato maior. Mas o que é essa superfície de contato? Vamos ver aqui, olha. Quando nós
temos aqui o gelo em um único pedaço. Quem começa a derreter primeiro é esse gelo que está na parte mais externa, né? Quem está em contato com o meio. Aí ele absorve o calor do meio e derrete. Aí o que vem atrás absorve o calor do meio e derrete. E assim você vai tendo o derretimento da pedra inteira. Isso significa que aquela quantidade de gelo que está lá no meio desse cubo só começa a derreter depois que todos estão mais externos com o que eles já derreteram. A gente aumentar a superfície de contato é aumentar a quantidade de substância em contato com o processo. E um dos recursos é a gente vir aqui, ó, e quebrar isso daqui no maior número de pedaços possível. A hora que a gente vem aqui e quebra essa pedra de gelo, a hora que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquela quantidade de gelo que está lá no meio desse cubo, e a hora que eu ia demorar para começar a derreter, e a hora que eu quebro, eu estou fazendo ele derreter desde já. Agora eu também posso pensar dessa maneira. Eu tenho aqui um sólido. Para que a reação aconteça, tem que ter a colisão. As colisões eficazes ou efetivas. Mas se o sólido está em um único pedaço, essas colisões acontecem inicialmente só nas partes periféricas, né? As partes internas não estão participando da reação. Agora, se eu venho aqui e quebro esse sólido, observe que as colisões naquelas partes periféricas continuam acontecendo, mas agora, além delas, também vão acontecer nessas partes que até então eram mais internas. Quanto maior for o número de pedaços que eu quebrar isso daqui, olha, mais colisões vão acontecendo. E se eu estou aumentando a quantidade de colisões, a reação acontece mais rapidamente. O nosso corpo está completamente preparado para que as reações que promovem a digestão aconteçam com a maior velocidade possível. É por isso que no nosso organismo o que não falta são as enzimas, né, que são catalisadores. Os catalisadores aumentam a velocidade das reações porque diminuem a energia de ativação. Só que, no caso da digestão, a gente pode ajudar bastante fazendo aqui uma boa mastigação, né? Quanto melhor, quanto mais eu mastigar os alimentos, quanto mais eu triturar os alimentos, maior a superfície de contato. Se a superfície de contato ficar mais alta, as reações que promovem a digestão vão acontecer mais rápido, que certamente vai fazer muito bem para você. A próxima vez que você for ao supermercado, dá uma olhadinha nos alimentos que são feitos à base de carne triturada. Você vai ver que o prazo de validade deles normalmente é pequeno. Porque se a carne é triturada, quer dizer, se a carne é moída, a superfície de contato é muito alta. O que faz com que as reações que promovem com a destruição aí, né, com que esse alimento estrague, essa velocidade é alta, o que reflete aí num prazo de validade mais curto. Nesse exercício 14 ele diz assim: é comum encontrarmos pessoas preocupadas com a qualidade da sua alimentação, que tipo de alimentos estão ingerindo, em comer pouca gordura, privilegiar os vegetais e outros cuidados. Mas poucas pessoas se dão conta da devida importância da mastigação, que é o primeiro passo para uma boa digestão. Aí ele está querendo saber, né? A justificativa para aumentar o tempo e a frequência da mastigação é porque aí a alternativa é dedidado, né? Aumenta-se a superfície de contato devido ao tamanho dos fragmentos, o que aumenta a velocidade para essas reações que promovem aí a digestão. Então a alternativa correta está aí, é a alternativa dedidado. E o nosso último exercício? Exercício número 15. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, é o H2O2 em solução aquosa, que com o tempo sofre a reação de decomposição, liberando os gases, o gás oxigênio e ainda a produção aí de água. Essa reação ocorre de forma bem lenta. Todavia, quando colocamos a água oxigenada 10 volumes em um machucado, notamos uma grande efervescência, em que a reação de decomposição, mostrada acima, ocorre muito mais rapidamente. O que acelerou a reação? Uma enzima presente no sangue, que é chamada de catalase. As enzimas são os catalisadores biológicos. E o catalisador tem uma maneira toda especial de atuar nas reações, né? Ele está presente no início do processo, ele participa da reação. Com essa participação ele diminui a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, a reação acontece mais rapidamente, quer dizer, com maior velocidade, e no final do processo o catalisador é completamente regenerado, né? Então o catalisador, ele aumenta a velocidade porque diminui a energia de ativação. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Falou, rapaziada. Espero que vocês tenham se saído muito bem. Mantenham-se focados, não parem de estudar, porque daqui a um ano e pouquinho você vai estar fazendo o Enem, vai estar fazendo aí os vestibulares, valendo, decidindo aí o seu futuro dentro da universidade e no curso que você sonha.
Um abraço a todos e sucesso. Tchau.